Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura de dados map aqui em JavaScript, beleza? E não é array.map como você está acostumado não, é uma estrutura de dados mesmo. Caso você ainda não tenha visto essa estrutura de dados, eu vou te dar um exemplo de uso dessa estrutura de dados aqui no caso, para que você comece a utilizar isso aqui, porque geralmente a gente costuma utilizar muito objetos em JavaScript e eu mesmo caí nesse problema aqui, por isso que eu quis trazer esse vídeo para você. Vou te mostrar o problema que eu tive, como eu resolvi isso com o map, e aí eu vou deixar para você também o link da documentação aqui no MDM de map em JavaScript, beleza? Então a gente não vai falar, não vai passar pela documentação toda aqui, fazendo tudo aqui. Eu vou te dar um caso de uso, depois você vê tudo isso aqui, o restante aqui na documentação, beleza? Mas aqui, ó, suponha o seguinte, isso aconteceu realmente comigo, tá? Então por isso que eu tô trazendo esse estudo de caso aqui para você. Então, se você observar aqui, ó, tem uma estrutura de dados super comum quando você recebe dados de API, por exemplo, você pode ter algo extremamente semelhante a isso aqui. Você recebe um array de objetos e dentro desse objeto você tem, por exemplo, o ID da pessoa na base de dados, o nome, qualquer outro dado que você tiver aqui. Eu simplifiquei muito isso aqui, só deixei o ID e o nome, mas você pode receber várias informações aqui de uma API. Beleza? E daí, o que aconteceu comigo aqui? Por que eu decidi trazer esse vídeo? Foi o seguinte, eu estava montando um algoritmo, mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho aqui novas pessoas, que é um objeto vazio. E o que eu queria? Eu queria pegar esse ID, esse identificador da pessoa, e jogar aqui como uma chave de um objeto. E aí, eu vou te mostrar o porquê disso. Então, aqui, ó, vou fazer um for ali naquele objeto, ó. Como é um objeto, a gente já pode fazer destructuring direto aqui, né? Como a gente faz muito em Python. Então, ó, pessoas. Então aqui eu vou querer o ID e o nome da pessoa. E aí aqui dentro eu vou ter esses valores. Só para você ir vendo o que está acontecendo aqui, eu vou colocar ID e nome aqui. Beleza? Então executando eu tenho o ID e nome. 3 Luiz, 2 Maria, 1 Helena, beleza? E daí eu quero jogar esse ID como chave nesse objeto e aí jogar esse valor aqui dentro desse objeto. Então deixa eu te mostrar o que eu estou querendo dizer com isso. Vou fazer o ID ser a chave do objeto e para o valor, aqui no caso, eu vou mandar ID e nome de novo, né? Se eu quisesse, no caso aqui, eu poderia pegar diretamente a pessoa aqui, ao invés de fazer destructuring, como a gente está acostumado. Então, pessoa, e aí aqui no caso eu poderia fazer o destructuring aqui se eu quisesse. Então, por exemplo, eu preciso do ID separado, então eu posso pegar o ID de pessoa, no caso aqui, e jogar o ID ali, e aqui dentro, ao invés de fazer isso, se eu tiver muitas chaves, é melhor eu fazer assim, né? E aí eu jogar a pessoa direto aqui. Só para você entender o que aconteceu aqui, deixa eu te mostrar. Eu tenho novas pessoas aqui. Então, executando. Perfeito, funcionando exatamente como eu queria. Então, eu tenho o ID como identificador da pessoa e no valor eu tenho o objeto que eu tinha aqui. Então, eu tenho a Helena, tenho a Maria e tenho o Luiz aqui no caso. Beleza? Só que já aconteceu, não sei se você já percebeu, mas já aconteceram dois problemas aqui. Um deles é super simples para ser resolvido, eu nem consideraria isso um problema, é só reconverter no caso. Mas um dos problemas que aconteceu aqui é que no objeto JavaScript, a chave só pode ser uma string ou um symbol. Então, no caso, meus numbers, que é o ID aqui no caso, foram convertidos para string aqui. Como eu te falei, isso seria extremamente simples de ser corrigido aqui, era só converter de volta para number, num tapa a gente faz isso, então não teria tanto problema. Mas o maior problema que eu tive foi que a ordem foi alterada. Então, não sei se deu para você perceber que aqui é 3, 2, 1, mas aqui é 1, 2, 3. E isso para mim estava importando muito no meu algoritmo, porque aí, se fosse o caso, eu teria que reordenar de novo esse array aqui, esse objeto aqui no caso, para que eu mantesse a ordem aqui. E mesmo eu reordenando, ele não iria funcionar adequadamente, porque quando a gente utiliza números, aqui no caso, como chave, como é o caso que eu estou fazendo aqui,
ele utiliza a ordem crescente aqui no caso. Então, mesmo sendo string aqui, eu não sei por que motivo, esse é um algoritmo interno lá do JavaScript, mas ele vai utilizar a ordem crescente para números aqui, beleza? Então, não importa a ordem que eu colocar isso aqui, por exemplo, se eu mudasse a ordem, não importa, essa ordem vai ficar aqui de ordem crescente aqui, beleza? E isso importava para mim no momento. Então, esse foi o ponto principal que me fez entender que isso que eu quero é um mapa. Eu preciso iterar sobre isso aqui, eu preciso talvez eliminar elementos daqui, e eu preciso da chave sendo um number, beleza? Então, para corrigir isso aqui, o que eu posso fazer? Ao invés de utilizar objetos, eu vou comentar isso aqui só para você ter isso daqui, eu vou deixar esse código para a gente, para você aí na descrição. Mas eu vou comentar isso aqui, vou descomentar esse aqui, e aqui eu vou utilizar um map. Então, ao invés de um objeto, eu vou criar um new map, beleza? E daí aqui é a mesma coisa, o algoritmo, só que muda a maneira como eu vou criar os valores dentro do map ou obter os valores. Ao invés de utilizar o par de chaves aqui dessa maneira, eu vou utilizar set para criar o valor ou configurar o valor e get para obter esse valor. Então, para eu setar esse valor, eu vou colocar set aqui, e aí o primeiro argumento aqui no caso vai ser a chave que você quer, e aí para a chave no map você pode colocar qualquer coisa que você quiser, e o segundo argumento aqui da função vai ser o valor que eu quero colocar nesse map aqui. Então, se eu executar isso aqui agora, você vai ver que muita coisa vai mudar, mas a estrutura de dados que eu precisava, que era um par de chave e valor, vai continuar a mesma. Então, executando, ó, muita coisa mudou. Por quê? Porque agora eu tenho um map, não é mais um objeto aqui no caso, mas a estrutura par de chave e valor continua a mesma. Então, eu tenho a minha chave e o valor. Minha chave e o valor. E aí, mais importante do que isso, a minha chave se manteve sendo um number e a ordem de inserção se manteve. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 2, 3, 1, como eu tinha feito anteriormente, essa ordem de inserção aqui que a gente colocou vai se manter aqui, beleza? Então, é super interessante você analisar isso aqui, porque eu estava num ponto onde eu quase estava mudando o meu algoritmo por não saber que tinha um map aqui em JavaScript. Então, a gente vive e aprende, né, todo dia. Então, aqui, o que eu posso fazer aqui no caso? As mudanças são muito sutis aqui. Então, a única coisa que muda é o jeito como você cria e como você obtém os valores. O resto é idêntico aqui no caso. Então, por exemplo, se eu quisesse obter a pessoa 2, eu poderia falar .get, e aí a chave que eu quero. Chave da pessoa 2. Se não existir essa chave, que no caso vai retornar undefined, beleza? Então não vai levantar nenhum erro aqui. Então, para a gente criar um map, new map, para a gente setar valores no map, set aqui a chave e o valor aqui no caso, o valor pode ser qualquer coisa, a chave também. E para eu obter o valor do map aqui, eu vou utilizar get. Uma outra coisa que eu achei super interessante aqui também, é o seguinte, eu posso iterar sobre esse mapa aqui, ele vai me retornar um array aqui, deixa eu te mostrar. Const pessoa of novas pessoas, e aí console log pessoa, no caso aqui, você vai ver que ele me retorna um array. Então ele tem um array, porque eu preciso da chave e do valor aqui, como se fosse uma tupla, né, no caso. E aí ele me retorna esse array aqui para tudo aqui. Isso me permite fazer umas coisas interessantes. Por exemplo, se eu quisesse pegar o ID de fora aqui, ó, aqui é um array, né? Então eu posso fazer o destructuring do array e do objeto que tem aqui. Só que aqui eu vou ter dois IDs, né? Eu vou chamar isso aqui de identifier. E aqui eu vou chamar de ID e nome, só para a gente ter esses valores aqui. Então eu tenho aqui o identifier, que é essa coluna aqui. Então, executando, ó, 3, 2, 1. Eu tenho o ID, que é a mesma coisa, só que está dentro do objeto ali. Então, executando, eu tenho a mesma coisa. E aqui, para o nome, eu tenho o nome da pessoa que eu estou querendo buscar aqui no caso. Beleza? Eu só estou fazendo esse tipo de destructuring aqui
porque é muito comum a gente ver isso em Python e eu não vejo muitas pessoas utilizando isso em JavaScript aqui no caso. Mas dá para fazer também, então por isso que eu estou utilizando isso aqui dessa maneira. Mas geralmente quando a gente tem muitos dados é melhor a gente pegar o objeto completo mesmo, porque aí fica mais fácil da gente fazer o que a gente quiser dentro aqui do for. Beleza? Então eu tenho isso aqui. Aqui eu posso, por exemplo, pegar as chaves, só, se eu quiser. Então, se eu quiser pegar as chaves, aqui nesse pessoas, eu não vou mudar o nome aqui, porque eu vou voltar esse algoritmo. Mas aqui seria chave, né? Com chave of novaspesoas.key, aí ia vir só as chaves aqui. Então, eu tenho só as chaves. Eu posso pegar os valores, então, values, no caso aqui. E daí eu teria um array, como eu tenho aqui, no caso, igualzinho esse aqui. Então, executando, ó, a mesma coisa. E eu posso também fazer outras coisas. Por exemplo, deixa eu comentar isso fora aqui, ó. Eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. Eu vou dar um console log do pessoas. E eu vou eliminar uma chave, só para a gente fazer quase que um CRUD aqui, né? Então, eu vou eliminar uma chave aqui. Suponha que eu queira eliminar a chave 2. Então, novaspesoas.delete a chave 2, beleza? E agora a gente não tem. Aqui eu estou dando log nas pessoas, em novas pessoas aqui, beleza. Então agora a gente não tem mais. Deixa eu tentar diminuir para ver se fica mais bonitinho aqui. Não vai ficar, mas se você observar aqui, eu não tenho mais a chave 2 aqui. Eu só tenho a chave 1, a chave 3 e a chave 1 aqui, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu queria falar dessa estrutura de dados por conta de um problema que eu tive aqui. Como eu te falei, eu ia deixar para você, eu vou deixar para você aí na documentação esse link aqui. É super importante que você leia, né, a documentação, porque tem muito mais informação do que eu te falei aqui. E é isso. Então, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!